Olá pessoal, que satisfação estar com vocês. Eu sou Fábio Cabar, professor Medicel, e hoje conversaremos a respeito de um tema de epidemiologia. Vamos dar continuidade ao que nós estávamos falando a respeito de vigilância, promoção de saúde e prevenção de doenças. Essa é a parte 3 da nossa aula. Já temos aí à disposição de vocês a parte 1 e a parte 2 deste tema. Vamos falar a respeito de vigilância epidemiológica. Eu começo a apresentar a vocês um desafio, uma questão de 2013 que dizia: a vigilância epidemiológica é um importante instrumento para a normatização de atividades técnicas, bem como para o planejamento, a organização e a operacionalização dos serviços de saúde. Assinale a alternativa que contenha estritamente funções da vigilância epidemiológica. A. Coleta e processamento de dados. Tomada de decisão clínica a partir dos dados coletados. Proteção dos dados coletados para evitar sua publicidade. Fornecimento de fármacos básicos para os agravos de interesse epidemiológico. B. Coleta, processamento, análise e interpretação de dados de saúde. Recomendação e promoção de ações de controle indicadas. Avaliação e efetividade das medidas eventualmente adotadas. C. Coleta, processamento, interpretação e divulgação de dados epidemiológicos. Disposição de treinamento para profissionais de saúde na atenção primária. Fornecimento de vacinas e antídotos para acidentes peçonhentos. D. Fornecimento de vacinas e antídotos para acidentes peçonhentos. Recomendação e vigilância sobre o descarte de material hospitalar, aquisição de material adequadamente esterilizado para distribuição nas unidades de saúde da atenção primária, e intervenção terapêutica individual e coletiva em casos de surtos ordinários e inusitados, recomendações e fornecimento do material adequado para controle de doenças infecto-contagiosas, bem como de acidentes por animais peçonhentos. Percebam vocês que são questões geralmente longas, extensas, custosas, não é? E eu espero que vocês, no desenvolver da nossa aula, adquiram conhecimento capazes de responder a essas questões. Então, a vigilância epidemiológica é o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou de agravo. Isto é a definição de vigilância epidemiológica, tá? A vigilância é a observação contínua da distribuição e da tendência da incidência de doenças mediante a coleta sistemática, a consolidação e a avaliação de informes de mortalidade e de morbidade, assim como de outros dados relevantes, e a regular disseminação dessas informações a todos os que necessitam conhecê-las. Então, a vigilância, ela observa as tendências de incidência, ela coleta esses dados e ela avalia, consolida estes informes de doença, de mortalidade, assim como outros dados que sejam importantes e relevantes para a saúde, e dissemina essas informações a todos os que sejam interessados, para todos que necessitam conhecer essas informações de saúde, de doença e de morte. Tá bom? Então, vigilância das doenças transmissíveis baseadas na tríade informação, decisão, intervenção para controle, em que o papel das notificações compulsórias é fundamental. Tivemos uma aula anteriormente em que falamos das doenças compulsórias. Então, assista essa aula, veja essa aula, a aula número 2, em que eu falei desse tema. Eu falei bastante a respeito das doenças de notificação compulsória. E vigilância das não transmissíveis, fazendo estimativa dessas doenças. Controle das doenças é feito de tempos em tempos. Então, as epidemias que dizimam grande parte da população. Então, peste, gripe, cólera, tuberculose, sífilis, febre amarela, varíola,
né? São doenças que são controladas, que foram controladas. Essas doenças, essas epidemias dizimam populações, comprometem a atividade econômica, daí a importância de se fazer esse controle. E o controle é uma observação sistemática e ativa dos casos suspeitos ou confirmados dessas doenças transmissíveis e dos seus contatos. Tá? Então você faz uma observação de perto, né, um controle desses casos que são infectados ou que são suspeitos e dos casos contactantes. Então, o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica houve inicialmente uma campanha de erradicação da varíola de 66 a 73, né, que foi bem sucedido, erradicamos a varíola em nosso país. Depois, o controle da poliomielite na década de 80, foi erradicada das Américas em 1994, né? Em 1975, estabelecido um Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. Então, tem 40 anos. É relativamente recente esse Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. Quais são as funções do Sistema de Vigilância Epidemiológica? Isso é importante. As funções desse Sistema de Vigilância Epidemiológica. O Sistema de Vigilância Epidemiológica produz informações que funcionam como um mecanismo de alerta constante sobre a incidência de alguns agravos à saúde. Tá? Então, produzir dados que permitam conhecer a magnitude e a distribuição de agravo nas populações, desenvolver e executar ações que permitam controlar o problema da forma mais imediata possível, reduzindo a morbimortalidade dos agravos, avaliar medidas de saúde pública como impacto de campanhas e programas. Então, tudo isso faz parte, né, do sistema de vigilância, como é que funciona esse sistema de vigilância. As ações desse sistema de vigilância. Tá? Ainda são funções da vigilância: coleta de dados para notificação, processamento dos dados coletados, análise e interpretação dos dados processados, recomendação das medidas de controle apropriadas, promoção das ações de controle indicadas, avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas e divulgação de informes pertinentes. Então, eles pegam esses dados, processam esses dados, analisam esses dados, interpretam esses dados, fazem recomendações a partir dos dados que eles analisaram, tá? E aí eles fazem nessa recomendação a divulgação destes informes para toda a população, para todos os órgãos que necessitam saber essas informações. Então é uma programação de campanhas, é uma coleta de resultados, é uma análise de resultados, é uma programação de estratégias com a divulgação dessas para todos que precisam saber a respeito dessas estratégias. Então tudo isso são funções da vigilância epidemiológica. Então, coleta de dados, como é que ela é feita? Pela própria notificação compulsória, por meio dos prontuários médicos, os atestados de óbito, os resultados de laboratório e dos bancos de sangue, as investigações de casos nas epidemias, os inquéritos comunitários pela imprensa e pela população. Tudo isso fornece dados para a vigilância epidemiológica. Sistema Sentinela. Então, um evento Sentinela é a detecção da doença prevenível, de uma incapacidade ou de uma morte inesperada, cuja ocorrência serve como um sinal de alerta de que a qualidade terapêutica ou a prevenção deve ser questionada. Então, acontece um evento, uma doença que é prevenível, uma incapacidade ou uma morte inesperada de alguma coisa que diz, olha, está falhando o sistema de saúde. Está falhando a qualidade de terapia, está falhando a prevenção naquele lugar. Então isso é chamado um evento sentinela. Alguma coisa chama a atenção de dizer, olha, e falhou. Houve uma morte inesperada. Aquilo é um evento sentinela. Aquilo vai chamar a atenção da vigilância. Eles vão voltar a atenção para aquele evento. Tá? Evento sentinela. Investigação e busca ativa. Então, a busca ativa de casos é a procura de novos casos
de um evento que pode ser específico ou não, em locais onde eles podem de fato estar presentes. Então eles vão buscar ativamente os fatos, os casos. Tá? Essa estratégia permite a identificação precoce de casos na comunidade e, consequentemente, a quebra precoce da cadeia de transmissão. Então, se você tem, eventualmente, foi descoberto um caso de meningite numa comunidade, tá certo? E aí, você vai buscar os contactantes, para que você rapidamente os trate, para que você rapidamente interaja com aqueles contactantes. Por quê? Você está procurando novos casos. Ou para prevenir, dando um remédio para que eles não adoeçam, ou tratando precocemente, ou isolando precocemente esses indivíduos, para que esses novos casos não contaminem outras pessoas. Por isso que essa estratégia vai identificar outros casos na comunidade e vai quebrar a cadeia de transmissão. Porque se você não vai atrás, você não busca esses novos casos vão perpetuar a transmissão, a cadeia de transmissão. Então, detectou um caso, viu que esse caso teve numa creche, por exemplo. Uma criança foi diagnosticada com uma doença X. Ela tem contato numa creche com várias crianças, com várias pessoas. Ao invés de você esperar outros casos aparecer, você vai até a creche e você faz uma busca ativa por outros casos. E você trata rapidamente, você isola rapidamente essas crianças, você evita que ela tenha contato com outras pessoas, para que você quebre a cadeia de transmissão. Essa é uma investigação e uma busca ativa. Essa é uma estratégia que você tem para quebrar a cadeia de transmissão. Tá? Então você tem o evento, esse evento leva a uma notificação, essa notificação gera dados, esses dados são avaliados e interpretados, essa interpretação gera uma informação, essa informação possibilita uma decisão, essa decisão gera uma ação, e essa ação promove uma modificação ou controle desse evento. Tá? Então essa é uma cadeia que começa pelo evento e pela análise da vigilância epidemiológica de cada um destes passos, permite a modificação ou controle desse evento que iniciou a cadeia. Tá bom? Então, núcleos de vigilância. Você tem a vigilância epidemiológica hospitalar. Você tem o controle de qualidade, análise de utilização dos serviços, melhoramento da notificação compulsória e aprimoramento das decisões clínicas. A questão de 2013, que dizia: a vigilância epidemiológica é um importante instrumento para a normatização de atividades técnicas, bem como para o planejamento, a organização e a operacionalização dos serviços de saúde, assinale a alternativa que contenha estritamente as funções da vigilância epidemiológica. A resposta correta era a alternativa B, que dizia que são funções da vigilância epidemiológica a coleta, o processamento, a análise, a interpretação de dados de saúde, a recomendação e a promoção de ações de controle indicadas, a avaliação da efetividade das medidas eventualmente adotadas. Foi o que nós acabamos de falar para vocês. Espero que vocês tenham conseguido responder a esta questão. Bom, a abordagem das doenças e dos agravos. Então, as doenças transmissíveis, a dinâmica da transmissão da doença e a prevenção das doenças. As doenças não transmissíveis, os fatores de risco, a evolução crônica e a promoção da saúde. Doenças transmissíveis. John Snow, isso daí no século XIX, elucidou a epidemia de cólera, que foi um clássico exemplo da epidemiologia de campo. Então isso na década de 19. Esse outro autor, também na década de 19, um médico húngaro, investigou as causas da febre puerperal em 2 clínicas da maternidade que trabalhava, no Hospital Geral em Viena. Tá? E a identificação da AIDS e o desenvolvimento das medidas preventivas antes da identificação do vírus. Então, em 1981, se identificou uma síndrome clínica, que foi dado o nome de AIDS,
E esse vírus, se não me engano, só foi descoberto, só foi isolado em 84, 85. Então, antes de se saber o agente etiológico, já se conhecia a doença e já se foram tomadas medidas para diminuir a questão da transmissão da doença. Então, são exemplos, não é, de estratégias epidemiológicas que se tinha no sentido de se conhecer o padrão da doença e de tomar atitudes para que se evitasse a transmissão delas. Então, notificação compulsória é um registro que obriga e universaliza as notificações, visando ao rápido controle de eventos que requerem pronta intervenção. Tá? A lista de notificação compulsória e de notificação compulsória imediata são diferentes. Tá? A ficha de notificação dos agravos é registrada no SINAM, que é o Sistema Nacional de Agravos Notificáveis. Tivemos a segunda parte dessa aula, que vocês têm à disposição, onde eu falo da lista de notificação compulsória e eu falo do SINAM. Assistam essa aula, revisem essa aula, que eu falo a respeito do SINAM e da lista de notificação compulsória. Tá? As doenças não transmissíveis. Então, por exemplo, as doenças carenciais. Doll e Hill estabeleceram a associação entre o tabagismo e o câncer de pulmão. Tá? Então, investigação epidemiológica. Estudos de doenças cardiovasculares desenvolvidas na população na cidade de Framingham, nos Estados Unidos. Também são estudos epidemiológicos que estabeleceram essa relação de doenças não transmissíveis. Tá? Então, qual que é a situação atual? Então, doenças transmissíveis, maternas, perinatais e nutricionais. Doenças controláveis por medidas de proteção específica ou promoção de hábitos saudáveis. Existem perspectivas de redução no nosso país. Tá? Doenças não transmissíveis de natureza crônica degenerativa, acidentes e outras formas de violência. Há uma tendência nítida de incremento na incidência. Tá? Então, se por um lado tem uma perspectiva de redução dessas doenças transmissíveis, doenças maternas, doenças perinatais, há uma tendência de aumento nas doenças de natureza crônica, dos acidentes e outras formas de violência também. Tá? E há uma transição epidemiológica, um mosaico epidemiológico que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tá? E existem novos e velhos males. Então, a dengue, o diabetes, que são situações que estão aí, que sempre ocorreram, que continuam a ocorrer. Questão da Unicamp. No Brasil, a transição demográfica é muito acelerada. Estimativas da variação da população brasileira até 2050 são mostradas na figura a seguir. Então, é essa figura aí que vocês estão vendo. Então, é essa figura que vocês estão vendo. Tem aí, olha, população de 0 a 14 anos, de 15 a 64 anos, de 65 ou mais, e a população total. Ok? Aí eles perguntam, de acordo com o gráfico, é possível presumir que ocorrerá a diminuição progressiva da morbimortalidade por doenças crônicas no Brasil. A população brasileira continuará crescendo em decorrência da elevada taxa de natalidade. C. O efeito combinado da redução dos níveis de fecundidade e da mortalidade modificará a pirâmide etária da população brasileira. E D. A estabilização da população entre 0 e 14 anos será decorrente da manutenção da taxa de mortalidade infantil. Vamos ver o que nós vamos encontrar. Então, essa é a chamada transição demográfica. Veja, o que nós tínhamos em 1980, que era esta pirâmide aqui, era uma pirâmide de base larga. Então, nós tínhamos muitos nascimentos, nós tínhamos uma população jovem e nós tínhamos uma ponta estreita. Nós tínhamos uma expectativa de vida pequena, poucos adultos e idosos.
temos no ano 2000 um alargamento desta pirâmide, onde nós temos ainda uma base larga, mas um aumento na população jovem. E temos um aumento significativo com relação à pirâmide anterior da população de idosos. E nós temos a pirâmide estimada para 2050, onde nós vamos ter um outro desenho, que não é mais em forma de pirâmide, tá? Onde nós vamos ter aqui, olha, um grande número de idosos, uma pirâmide de base e de topo praticamente iguais. Você vai ter um grande número de adultos e de idosos numa faixa etária maior. Então, uma mudança no perfil populacional. A questão de 2013 diz: assinale a alternativa correta sobre a epidemiologia dos agravos não transmissíveis. A redução da morbimortalidade das doenças infecciosas se deve mais ao desenvolvimento dos novos antibióticos do que ao saneamento básico. B. As doenças crônicas têm como características a história natural prolongada, longo período de latência e associação com um fator de risco isolado. C. A prevalência de diabetes está na faixa de 20 a 30% da população entre 30 e 69 anos. D. As internações hospitalares no SUS por causas externas, violência, são a segunda causa de internação na faixa etária de 10 a 19 anos, sendo mais frequente em mulheres do que em homens. E E. Na vigilância epidemiológica das doenças não transmissíveis, não há interesse de conhecer os casos individualizados, na medida em que a prevenção não está centrada na ação imediata sobre um único agente. Vamos responder para vocês essa questão daqui a pouco. Bom, essa transição epidemiológica que nós falávamos, ela é decorrente de uma transição populacional, um envelhecimento populacional, um aumento das doenças não transmissíveis, o que demandam novos desafios de saúde. Temos que ter um preparo, uma condição de receber no sistema de saúde doentes com condições crônicas, com doenças crônicas. Se antigamente morriam pessoas por doenças infecciosas, hoje em dia, a maioria da população morre por doenças crônicas e a minoria por doenças infecciosas. Então, temos aqui um gráfico com a evolução da mortalidade proporcional segundo as principais causas. O que podemos observar? As doenças infecciosas e parasitárias têm uma grande queda. Observe aqui comigo no gráfico, ó. As doenças infecciosas e parasitárias estão na cor azul. Houve uma grande queda nas doenças infecciosas e parasitárias. As doenças do aparelho respiratório ficaram mais ou menos estáveis, sem grandes modificações. As neoplasias, um incremento no número de neoplasias. As causas externas, um aumento nas causas externas. E um aumento bastante significativo nas doenças do aparelho circulatório. Então, qual que é a tendência? É um aumento nas doenças do aparelho circulatório, nas causas externas e nas neoplasias, enquanto há uma diminuição nas doenças infecciosas e parasitárias. Tá bom? Olha aí todas as mortes entre 1930 e 2007. Nós tínhamos aí, olha, doenças infecciosas, uma diminuição bastante importante nas doenças infecciosas. Câncer, ainda temos uma mortalidade por câncer razoável. Doença cardiovascular, um aumento. E violência, também um aumento. Tá ok? Então, fontes de informação epidemiológica sobre a morbidade, sobre as doenças. Então, os SIHs, que são o registro de pacientes internados, o CIA e o CIAB, que são o registro de pacientes ambulatoriais. Selecionar doenças ou agravos importantes, então o SINAM e o CIAB, como critérios, frequência,
potencial epidêmico e a gravidade. Então, a letalidade ou doença potencialmente incapacitante, que são critérios importantes para selecionar as doenças que devem ser controladas, as comunicações dos acidentes de trabalho e os inquéritos ou levantamentos específicos, que são estudos transversais ou estudos de coorte. Eu aproveito aqui, gente, para fazer um meia-culpa. Então, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Eu dei a aula para vocês a respeito de medicina do trabalho. Medicina do trabalho, tá bom? Eu aproveito para fazer aqui uma correção de algo que eu falei na aula, que passou batido, porque é tanta coisa que a gente fala, que a gente vê, que a gente prepara a aula, e passou batido uma informação que eu dei para vocês na aula de medicina do trabalho, e eu vou fazer aqui uma errata. Presta bastante atenção. Eu falei para vocês na aula de que quando se faz a comunicação de um acidente de trabalho, até 15 dias de afastamento corria por conta do empregador e que a partir do 16º dia era a Previdência Social, o Serviço Social, né, que fazia o pagamento do salário, que era a partir do 16º dia. Tá? Isso está incorreto. Tá? Eu falei uma besteira. Houve uma mudança no segundo semestre do ano passado, uma mudança na lei, tá? De tal forma que agora, até o 30º dia, corre por conta do empregador. Do 31º dia em diante, é que corre por conta do governo. Tá? Então, de novo, eu falei uma besteira. Teve essa mudança na lei o ano passado, e não foi por desinformação, mas foi, na verdade, o slide passou, eu acabei não reparando no slide, a gente vai preparando as aulas, é tanta coisa para preparar, acabou passando o slide e eu não me atentei a essa informação. Então, acidentes de trabalho, afastamento por acidente de trabalho, como que era antigamente? Até 15 dias de afastamento corria por conta do empregador. Do 16º dia em diante, era para a Previdência Social. Como que é hoje? Como que é hoje? Até o 30º dia por conta do empregador, a remuneração. Do 30º dia em diante, 31º dia em diante, é por conta do governo federal. Tudo bem? Vocês me desculpem, foi um erro meu, foi uma falha minha, estou fazendo aqui a correção. Tá joia? Vamos lá. Então, fontes de dados, sistemas de informações epidemiológicas. Registro Civil, o SINASC, que são os nascidos vivos, e o SIM, que são os registros de mortalidade. Além disso, o censo. O censo é feito a cada 10 anos, é de caráter nacional, tem uma metodologia definida, que você tem uma população mais uma amostra, em que se define o censo populacional. Isso é feito de 10 em 10 anos. Deve ter recebido na sua casa lá um agente para fazer o censo demográfico na sua casa, na sua família. Tá? O PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, que é feita pelo IBGE. E além disso, existem estudos específicos que fazem estimativas. Tá bom? Vamos falar agora de vigilância sanitária. Então, vigilância em saúde. Prática sanitária que articula sobre a forma de operações, um conjunto de processos de trabalho. Processos esses que são relativos a situações de saúde, a preservar riscos, danos e sequelas, incidentes sobre indivíduos, sobre famílias, ambientes coletivos, grupos sociais e meio-ambientes, normalmente dispersos em atividades setorizadas de programas de saúde pública, da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, da vigilância nutricional e alimentar, do controle de endemias, da educação para a saúde, das ações sobre o meio. Com ações extrasetoriais para enfrentar problemas contínuos, com discriminação positiva num território determinado. Isso é vigilância em saúde. É essa prática sanitária.
Tá? Ela vai ter a operação, que vai, em conjunto com diversos desses processos de trabalho, tá? Ela vai justamente tentar controlar essas endemias e fazer um projeto de educação para a saúde e educação sobre o meio, ações sobre o meio. Tá? Então, o termo vigilância sanitária tem como foco e objetivo o controle sobre bens e serviços. Bens e serviços. Tá? Vigilância epidemiológica, o controle sobre doenças e doentes. Vigilância do trabalhador envolve o controle de patologias relacionadas ao trabalho, bem como o controle do ambiente de trabalho. Então, isso é vigilância do trabalhador. Vigilância da saúde é a promoção e prevenção da saúde por meio de ações de educação em saúde, vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. Então, é um conceito mais amplo. E farmacovigilância é a ciência relativa à detecção, avaliação, compreensão e prevenção dos efeitos adversos ou quaisquer problemas relacionados a medicamentos. Então, farmacovigilância é vigilância dos fármacos, dos efeitos dos remédios. Vigilância do trabalhador, ambiente de trabalho e saúde do trabalhador. Vigilância epidemiológica, doença e doentes. Vigilância sanitária, bens, serviços. Esse quadro aqui é importantíssimo para a prova, para você entender a diferença entre as diversas vigilâncias. Tá? Então, entende-se por saúde do trabalhador, no âmbito do SUS, o conjunto de atividades vinculadas às ações de vigilância epidemiológica e sanitária que visam a promoção e a proteção da saúde, assim como a recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Nós tivemos uma aula, eu dei essa aula para você, está disponível para que você assista a aula a respeito de medicina do trabalho. Existe essa aula, eu os convido para que vocês assistam a aula de medicina do trabalho. Eu falo para vocês a respeito de saúde do trabalhador. Tá bom? Então, a Lei 8.080, de setembro de 1990, no título 2, capítulo 1, artigo 6º, diz: entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde abrangendo. Então veja, bens e serviços. Bens e serviços. Tá? Então, abrangendo o controle de bens de consumo que direta ou indiretamente se relacionam com a saúde, compreendidas todas as etapas de processo da produção e consumo. Quem vai ver se um leite está adequado para o consumo? Quem vai controlar se um queijo está adequado para o consumo? É a vigilância sanitária. Quem vai controlar se uma cozinha de um restaurante está em condições de oferecer um serviço? É a vigilância sanitária. Quem vai atestar que um arroz que está sendo vendido está em condições adequadas para ser comercializado? É a vigilância sanitária. Quem vai atestar se uma carne que vai ser comercializada está em condições de ser consumida? É a vigilância sanitária. Então, bens, produtos e serviços, vigilância sanitária. Tá? Então, o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. Vigilância sanitária. Tudo bem? Visa bens de consumo, produção, armazenamento, circulação e transporte, comercialização e consumo de produtos. Então, vai ver se aquele determinado alimento está adequadamente estocado. Quem que vai verificar o estoque dos alimentos, se está adequadamente estocado? Vigilância sanitária. Tá? Se as tecnologias médicas estão adequadas, quem é que vai ver se elas estão adequadamente utilizadas? Vigilância sanitária. Os serviços direto ou indiretamente relacionados com a saúde, por exemplo, cozinha de restaurantes,
vigilância sanitária. Tá? Portos, aeroportos e fronteiras. Aspectos de meio ambiente e saúde do trabalhador, vigilância sanitária. Tá bom? A Anvisa, então é a Lei 9782 de 99. É uma agência reguladora caracterizada pela independência administrativa e financeira. Tem que promover a proteção da saúde e coordena o sistema de vigilância sanitária. A vigilância sanitária tem as notificações de eventos adversos, tem a tecnovigilância, a farmacovigilância e os hospitais sentinelas. O FDA, ele tem no seu controle, né, é um órgão dos Estados Unidos, no seu controle de vigilância, especialmente dos medicamentos e de comidas, ele estabelece na fase pré-clínica, na fase pré-comercialização, 4 fases. Então, essa é a maneira que os Estados Unidos têm de avaliar na sua vigilância, farmacovigilância especialmente, a droga antes de entrar em comercialização. São 4 fases, de 1 a 4. Então, estudos na fase 1. Isso cai em prova, tá, gente? Isso cai em prova. O que são estudos de fase 1? O primeiro estágio no teste de uma nova droga em humanos. Geralmente realizado em voluntários sadios, sem um grupo de comparação. Então você vai usar a droga num grupo de indivíduos sadios e você vai observar se tem algum efeito colateral. Se tem algum efeito colateral em indivíduos sadios. Tá? Ah, mas cura ou não cura? Não interessa. Eu estou vendo exclusivamente efeitos colaterais. Não tem grupo de comparação. Estudos fase 2, eu tenho um número pequeno de pessoas e visam demonstrar a atividade em pacientes afetados por uma determinada condição patológica. Então eu já começo a ver se tem melhora do quadro clínico. Eu já vou testar em indivíduo doente, em indivíduo susceptível. Tá? Fase 3, estudos que fazem uma avaliação completa do tratamento. Vai determinar o risco, o benefício e o valor terapêutico. Depois que uma droga ser razoavelmente efetiva, é essencial compará-la com os tratamentos padrão. Estudos de fase 3 são frequentemente ensaios clínicos controlados e randomizados. O que você faz? Você pega 2 populações. Nessas populações, você vai tratar uma população, geralmente, com a droga que está em estudo, a outra população com uma droga que é considerada droga de eleição para tratamento. Para você usar essa droga, que você está usando como uma droga nova, tem que haver alguma evidência de que ela tenha benefício. Por isso os estudos de fase 2. Porque se você não tem nenhuma evidência de que tenha benefício, você não tem como usar uma droga que não tenha evidência nenhuma de benefício, que isso seria antiético. Então você desenha o estudo da seguinte maneira: você randomiza em 2 grupos, em um grupo você usa a droga nova, que tem evidências de funcionar bem, e no outro grupo você não usa placebo, você usa uma droga estabelecida como tratamento padrão. E você compara os resultados. Tá? Então, hipertensão, por exemplo. Num grupo você usa captopril, que é uma droga sabidamente boa para tratar hipertensão. Então você não vai deixar os hipertensos sem tratamento, você vai deixá-los tratados. E no outro grupo você usa essa droga nova, que aparentemente tem benefício. Aí você compara os resultados. Por isso que são ensaios clínicos controlados e randomizados. Tudo bem? E estudos de fase 4 são estudos que dizem respeito à vigilância pós-comercialização. Então, se eles forem liberados na fase 3, eles começam a ser comercializados. E aí, a partir da comercialização, essas drogas continuam a ser estudadas. Porque aí vai abranger um grande número de pessoas, que são os consumidores que vão comprando a droga. E aí eles fazem estudos nesses consumidores. Então,
avaliando esses novos estudos, eles têm a resposta se realmente eles são efetivos, se eles têm riscos, se eles têm efeitos colaterais ou não. Um grande exemplo era o Vioxx. Lembra do Vioxx? Vioxx era um anti-inflamatório muito utilizado, que era difundido, se usava muito, e que depois de um tempo em estudos de fase 4, se mostrou que tinha um risco cardiovascular. E aí foi retirado do mercado pelo FDA. Então, o estudo de fase 4 mostrou que haviam riscos de doenças cardiovasculares e foi retirado do mercado o Vioxx. Tá? Primeiro pelo FDA, depois o Brasil também retirou do mercado o Vioxx. Tá bom? Então, avaliação de qualidade. O que se avalia? Estrutura, processo, resultado, a eficácia. Então, a relação entre os resultados obtidos e os resultados pretendidos. A eficiência, que é a relação entre os resultados obtidos e os resultados empregados, e a efetividade, que é a capacidade de produzir um efeito que pode ser positivo ou negativo. Consequentemente, o que é efetivo não é necessariamente eficiente ou eficaz. Então, não confunda esses conceitos. Eficácia é diferente de eficiência, que é diferente de efetividade. Tá bom? Então, você tem vigilância de produtos, vigilância de alimentos, de medicamentos, de equipamentos e serviços e vigilância ambiental e do trabalho. Tudo isso faz parte da vigilância sanitária. Da vigilância sanitária, tá? A vigilância ambiental. Vigilância ambiental é o manejo de resíduos sólidos. Então, os métodos de destino final costumam ser padronizados por leis municipais. Então, os municípios tendem a normatizar para onde vão os dejetos, os resíduos, não é? O aterro sanitário é um método existente em localidades que têm coleta regular de lixo. Geralmente, a principal maneira, né, de você desprezar o lixo são nos aterros sanitários. É o principal local de despejo dos dejetos, tá bom? Saúde do trabalhador. Então, a questão baseia-se na portaria 777, publicada em abril de 2004, que dispõe sobre os procedimentos técnicos para notificação compulsória de agravos à saúde do trabalhador em rede de serviços sentinela específica, no SUS. O artigo 1º da portaria relaciona os agravos à saúde do trabalhador a acidentes e doenças relacionadas ao trabalho passíveis de notificação compulsória. Esses agravos são acidente de trabalho fatal, acidentes de trabalho com mutilações, acidente com exposição a material biológico, acidentes do trabalho em crianças e adolescentes, dermatoses ocupacionais e intoxicações exógenas. Ainda, lesões por esforços repetitivos, distúrbios ósseos musculares relacionados ao trabalho, pneumoconioses, perda auditiva induzida por ruído, transtornos mentais relacionados ao trabalho e câncer relacionado ao trabalho. Cada um desses agravos tem como instrumento de notificação compulsória a ficha de notificação, padronizada pelo Ministério da Saúde, segundo o fluxo de Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é o SINAM. Repito para vocês, existe uma aula de medicina do trabalho que eu os convido a assistir, específica a respeito de medicina do trabalho. A questão da Unicamp. No Brasil, a transição demográfica é muito acelerada. Estimativas da variação da população brasileira até 2050 são mostradas na figura a seguir, que é esta figura aqui. Daí, ele pergunta, de acordo com o gráfico, é possível presumir que o efeito combinado da redução de fecundidade e de mortalidade modificará a pirâmide etária da população brasileira. Lembra que eu mostrei para vocês? Está havendo uma modificação da pirâmide brasileira causada pela diminuição da fecundidade e um aumento da faixa etária, um aumento da idade, um aumento da expectativa de vida do brasileiro, o que tem alterado a conformação da pirâmide demográfica brasileira. Tá bom? A questão da MP de 2013 que dizia: assinale a alternativa correta sobre a epidemiologia dos agravos não transmissíveis. Então, dizia, a redução da morbimortalidade das doenças infecciosas se deve mais ao desenvolvimento dos novos antibióticos do que ao saneamento básico. Na verdade, não é isso. Na verdade, nós temos as duas coisas caminhando juntas.
e o saneamento básico tem muito mais importância do que o desenvolvimento dos antibióticos. As doenças crônicas têm como características a história natural prolongada, longo período de latência e associação com um fator de risco isolado. Não é um fator de risco isolado, são múltiplos fatores que envolvem as doenças crônicas. A prevalência do diabetes está na faixa de 20 a 30% da população entre 30 e 69 anos, não chega a tanto, 20 a 30%, na verdade você tem uma faixa etária maior em populações a partir da 4ª década de vida, especialmente o diabetes do tipo 2. As internações hospitalares no SUS por causas externas são a segunda causa de internação na faixa etária de 10 a 19 anos. Não são de 10 a 19 anos, é na segunda, na terceira década de vida, de 20 a 30 anos, sendo mais frequente em mulheres do que em homens. Não, é mais frequente em homens do que mulheres. É isso que está errado na alternativa. E na vigilância epidemiológica das doenças não transmissíveis, não há interesse de conhecer os casos individualizados, na medida em que a prevenção não está centrada na ação imediata sobre um único agente, mas sim na coletividade. Tá bom? Temos como mensagem final: reforce o seu conhecimento, pratique, faça exercícios, faça as atividades que nós sugerimos a vocês, memorize os principais tópicos, revise a aula que nós demos, revise aquilo que nós conversamos com vocês, especialmente essa aula que é densa, que tem uma série de conceitos, que eu fiquei falando para vocês, uma série de coisas que são conceituais, que são teóricas e que são importantes para a prova de residência. Garanto o melhor desempenho, faça os simulados são extremamente importantes, esses simulados podem fazer a diferença na hora de você responder as questões no momento da prova, tá bom? A todos vocês que me acompanharam, que estiveram comigo até agora, um grande abraço e até a próxima.